aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Rafael, trabalho na Globo.com há mais ou menos 1 ano e 8 meses, e esse tempo todo eu tenho trabalhado com React Native. Depois, no final dessa talk, eu vou disponibilizar os slides, então se vocês quiserem me seguir aí nas redes sociais, é só procurar por Rafael Por. Além disso, se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo depois, eu tenho umas camisas da Globo.com, tenho os adesivos também, então é meio limitado o estoque, mas se você quiser bater um papo, a gente conversa e você ganha um brinde legal aí. Vamos lá, galera. Primeiro, entendendo um pouco do cenário anterior, a gente tinha 5 apps na loja, eram essas 4 e mais o Tech Tudo. Essas apps, elas eram basicamente uma pequena parte nativa e uma outra em WebView. Pra você ter uma ideia, o que você está vendo ali onde está o logo do Tech Tudo, que é o header, ele é feito em Objective-C ou em Java, e aquela Boron Navigation. O resto, todo o conteúdo era um WebView, qualquer aprofundamento, qualquer link que você clicava, qualquer parte, ele era em WebView. E o principal problema que a gente tinha nessa época era a baixa usabilidade, né? Por conta da alimentação mesmo, de como estava feito ali aquelas apps. E a gente precisou seguir para uma outra tecnologia. Houveram algumas discussões sobre qual tecnologia seguir na época, e o que se mostrou mais favorável foi o React Native. Então, o que motivou essa escolha? Nós temos 2 pontos principais. O primeiro é a velocidade de entrega. A gente consegue fazer com que um dev que conheça bem JavaScript, ou nem tanto, mas um dev JavaScript consiga entregar um código usável e estável para 2 plataformas. Então, isso é um ponto muito positivo que a gente encontrou como motivo para a escolha do React Native. Um outro ponto é a colaboração entre os times. A Globo.com tem muita gente que conhece JavaScript, que usa React, e esse foi um motivo muito importante da escolha do React Native, que é poder fazer com que outros times escrevam componentes e a gente possa usar nos nossos aplicativos. E aí o nosso primeiro MVP, digamos assim, nosso primeiro teste foi com o Tech Tudo. Ele era uma app alpha que estava na loja. Infelizmente, esse é o único print que eu tenho da época. Você vê se está sem conexão com a internet, eu acho que a API tinha caído. Então, bom, basicamente ele era React Native com WebView. E ainda assim, tinha alguns problemas nesse beta. A gente tinha bugs na navegação e uma baixa usabilidade. Tudo isso por causa ainda do uso da WebView. Então a gente falou, cara, vamos acabar com isso, vamos dinamizar os conteúdos em React Native, fazer isso ser renderizado nativo e aprimorar essa usabilidade. E o nosso primeiro case para fazer um aprofundamento nativo foi fazer as matérias, né, as matérias básicas, que a gente chama internamente de multi-content, fazer as matérias básicas em React Native. Então, entendendo um pouco dessa parte, essas matérias elas são feitas num editor que é um case nosso de open source, que é o Megadraft. Esse Megadraft é um editor muito parecido com o Medium, por exemplo. Você consegue ver ali enquanto você está escrevendo, e você tem também um preview de imagens, você consegue acrescentar plugins, é uma parada bem legal. E ele gera um modelo em Draft.js, que é o modelo criado pelo Facebook. Então, o nosso primeiro desafio foi pegar esse JSON que era gerado por esse editor e transformar ele em componente React Native. Na época não tinha nenhuma biblioteca para isso, então a gente criou o React Native Draft.js Render, nome meio grande. Mas a ideia é basicamente você conseguir interpretar os types que o Draft.js entregava
e renderizar em componente React Native. Se você quiser dar uma olhada depois, tira uma foto aí desse link. A gente tem 99% de testes, e se você quiser ajudar a gente com aquele 1%, vai ser muito bom. Bom, a grande sacada do Draft.js é que ele possibilitou que a gente criasse um modelo de micro front-end. A gente consegue usar os types do Draft.js para que a gente consiga entregar para cada tipo um componente específico do React Native, e isso ia possibilitar muito a colaboração dos outros times. Então, o que a gente criou para facilitar esse processo, primeiro foi um CLI. A gente criou o BSN CLI, que ele é basicamente o CLI do React Native com uma stack já preparada, com linter, flow, testes com enzyme e também algumas outras coisas que facilitam a criação de um componente para a nossa stack Globo.com. Esse CLI era bem simples, é um contrato bem parecido com o do React Native, e ele já clonava um repositório, já deixava tudo preparado, e aí você conseguia criar o seu aplicativo. Ele também vinha com uma Dev App. Essa app você conseguia testar o seu componente em matérias de produção mesmo, que já estavam publicadas. Você também conseguia testar em QA, enfim, com conteúdo mocado, local, era bem maneiro. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, mas você consegue escolher o produto, que é G-Show, G1 e GE, que são os produtos que a gente atende hoje com React Native. Conseguia colocar uma URL de matéria, e aí se o seu componente estivesse no modelo Draft.js, você iria conseguir ver no teste ali. Bom, basicamente esse micro front-end, ele trouxe muita coisa legal para a gente. Hoje, esse ano a gente passou por eventos muito grandes. Primeiro foi o BBB no G-Show, a Copa do Mundo no Globo Esporte e recentemente, na verdade atualmente, nas eleições pelo G1. Esses eventos trouxeram muito aprendizado para a gente, mas também trouxe muita colaboração. Nós tivemos o time do G1, do G-Show e do Globo Esporte colaborando com features específicas desses momentos, features sazonais ou não, mas foi um momento bem legal, foi provar que esse micro front-end realmente funciona e promove realmente uma facilidade de colaboração, o que seria um pouco difícil na parte nativa em Objective-C e em Java. E você achou que não teria meme? Então solta a vinheta, Simone. Nós temos aí os pontos fortes e pontos fracos. Ponto forte, então. Vamos lá. Bom, primeiro, nós temos a estabilidade. Nesses 3 eventos, que foram, assim, teve uma pancada de acesso, a gente conseguiu manter uma estabilidade muito grande. E como é que a gente mede isso? Depois eu vou mostrar para vocês a stack, mas a gente tem basicamente o Fabric do Twitter, que ele mede o Crash Free Users e o Crash Free Sessions, que são os usuários e as sessões que não tiveram crash durante um certo período. E a gente conseguia manter, com essa stack, uma porcentagem de 98% e 99% em milhões de acessos. Isso foi um ponto muito positivo do React Native, e tinha que ser falado aqui, é bem legal. Outro ponto é a comunidade. A comunidade do React Native, para a gente, foi algo muito bom. Houveram momentos em que a gente chegava perto do limite do que o React Native conseguia entregar, e aí logo depois a comunidade já estava trabalhando e conseguia lançar alguma coisa. Então, isso ajudou a gente pra caramba. Um exemplo é o React Navigation. Um pouquinho antes da gente lançar a primeira app na loja, a biblioteca que a gente usava de navegação não estava atendendo a complexidade de navegação que a gente tinha, e a gente precisava de alguma coisa, a gente ia escrever
Quando a gente foi escrever, cara, o React Native lançou o alpha, a gente foi, cara, vamos no alpha, vamos testar, e se funcionar, a gente bota em produção. E foi isso, funcionou muito bem, muito estável. Então, a comunidade sempre tem sido um ponto muito positivo. Outro ponto bem legal é o pensamento único. Nós temos um time de devs Android, devs iOS e devs que vieram de web, como eu. E a vantagem do React Native é o compartilhamento no conhecimento. A gente consegue falar a mesma língua, a gente consegue facilitar muito, por exemplo, o code review. Então, todo mundo conhece bem todas as partes da app, todo mundo consegue chegar a um entendimento legal do que está acontecendo e o compartilhamento de conhecimento na parte de performance, específico de cada plataforma também, mas o React Native ajudou muito nisso. Um outro ponto é a facilidade de contratação. Hoje você encontra devs que programam em React de uma maneira muito mais simples do que encontrar devs de Android e iOS. Pelo menos essa é a nossa experiência. Então, contratar um dev de React ou que conheça JavaScript bem e tornar ele um dev React Native é muito mais fácil. Então, isso foi bem legal. E aí a gente tem alguns pontos de atenção. Eu não diria pontos fracos, mas são pontos que você pode pensar bem antes da escolha do React Native. Primeiro são as SDKs. As SDKs, elas são, para quem não conhece, pequenos componentes nativos escritos em Java e Objective-C que podem ser incluídos na sua app. E o React Native, através das bridges, permite que você use esses SDKs. Um grande ponto de atenção do SDK é que para cada um deles, você multiplica o trabalho por 2. Você tem que ter uma bridge escrita em React Native, é uma ponte de acesso entre o JavaScript e o código nativo. E esse processo gera uma manutenção mais trabalhosa. Você tem arquivos a mais para trabalhar, então, quando você tem uma quebra de contrato no SDK, você tem que reescrever a chamada do SDK, reescrever a bridge e aí reescrever no JavaScript. Então, é um ponto de atenção na hora de escolher. Se você tiver muitos SDKs, você vai ter um trabalho maior. Outro ponto são as animações. Não que as animações sejam um problema no React Native. Na verdade, hoje a gente tem algumas limitações na animação. Você consegue fazer algumas coisas, outras não, que você poderia fazer com código nativo. Então, é entender qual é o escopo do seu projeto e conseguir testar se as animações que você quer aplicar, elas funcionam bem e com uma performance boa no React Native. Sempre bom dar uma olhada nisso e eu sempre indico para as pessoas, se você vai fazer uma app e você quer fazer uma prova de conceito com React Native, pegue a animação mais complicada que você pensar e tente fazer. A animação mais complicada que você tem no escopo do projeto, tente fazer nessa prova de conceito, porque você vai ter uma ideia do quanto você vai codar e do quanto ela vai ser performática ou quanto ela vai escalar no código. Um outro ponto é o bundle size. Bom, o tamanho do bundle gerado, ele sempre fica maior do que um código nativo. É claro, você tem que embarcar o JS Core junto com o código da sua app, seu APK, por exemplo, e isso aumenta um pouco o tamanho do bundle. Não aumenta tanto, mas você vai ter um pouco a mais, ali, alguns megas a mais na sua aplicação final. Um outro ponto que a gente encontrou foi o Code Push. O Code Push na comunidade, ele é muito utilizado, você tem agora a Microsoft que recentemente comprou, e ele tem um bom suporte até. O lance que para a gente não funcionou legal. A gente teve problemas de rollout do Code Push. O rollout chegava a 90% e os outros 10% a gente não tinha métricas e não tinha nenhuma ajuda do Code Push sobre o que aconteceu com esses 10%. Eles estão no limbo, por que eles tiveram rollback
do Code Push. Para quem não conhece, o Code Push é uma ferramenta de deploy que pega o seu JavaScript e, sem que você atualize a app na loja, você consiga enviar o seu código atualizado. É bem parecido com o que o Facebook está fazendo hoje na loja e com alguns jogos também. Você tem jogos que atualizam independentemente de você atualizar na loja ou não. Como é que a gente trabalhou com isso? A gente removeu o Code Push, a gente ganhou um tamanho ali no bundle, o bundle ficou menor, nosso startup ficou mais rápido. E como é que a gente trabalhou com essa parte de entregar um código sem precisar do update na loja? Basicamente, a gente se organizou e toda semana você vai ver uma versão da loja, né? Às vezes você tem, duas versões na mesma semana. E isso não tem sido um problema para a gente, principalmente por causa da nossa stack. Hoje a gente usa o Apollo no client e a gente tem também o GraphQL no server. A gente tem uma API feita em Node.js com GraphQL. Essa API permite que você tenha um versionamento muito legal, porque a gente tem 3 apps que estão em 2 plataformas diferentes e você tem, sei lá, 20 versões em produção sendo usadas, porque o rollout é muito gradual, demora a uma versão de um aplicativo na loja ser inutilizada. Então, a gente precisa de uma ferramenta que consiga versionar isso bem. E o GraphQL permite isso para a gente de uma maneira bem legal. Ele escala muito bem, como vocês viram até na última palestra. Um outro ponto legal do GraphQL é que a gente consegue unir diversas APIs internas da Globo.com, que são usadas por outros serviços, tanto da parte web quanto da parte da TV e outros pontos. Então, o GraphQL ajudou a gente a reunir bancos de dados ou APIs e backends que a gente precisava especificamente para a app e de uma estrutura que a app entendesse bem, sabe? Você fazia diversos requests no aplicativo, você está consumindo muito processamento e memória, e dependendo dos devices que hoje tem no Brasil, que são muito precários alguns, você vai ter um problema de performance muito grande. Então, o GraphQL ajuda a gente em muita coisa, principalmente na unificação dos requests. Essa nossa stack, a gente usa o Appium, por exemplo, para fazer testes funcionais junto com o AWS. Então, a gente usa essa stack para fazer os testes funcionais da app. O Bugsnag é o nosso cara que vê os erros especificamente no JavaScript e faz map do source, para você ter um bom entendimento disso. Nós temos o Jest, que é a botinha. Temos essa bola no meio, que é o React Navigation. O Fab, que ajuda a gente a fazer testes de debug, testes de QA. Então, o Fab que ajuda a gente no rollout interno dos produtos. Nós temos uma parte nativa também da app, que é feita em Swift e em Kotlin. Usamos o Firebase para métricas de performance, o que é muito importante para a gente é muito focado em performance e tenta medir cada mudança que a gente faz no código. Fastlane ajuda a gente no rollout desse build. A gente tem o Fastlane integrado no nosso CI, então basta apertar um play no nosso GitLab ou rodar um comando na máquina e você tem uma versão em produção. O Flow é o que a gente gosta pra caramba. Não vou dizer que é perfeito, mas é muito bom trabalhar com Flow, principalmente na stack React Native. E a gente provou nesse tempo que o Flow consegue entregar uma boa estabilidade, principalmente em códigos que são recebidos através de colaboração. Bom, e não poderia falar disso tudo sem falar da equipe. E essa é a equipe maravilhosa que a gente trabalha hoje, tá? Esse pessoal aí, tem gente de São Paulo, tem gente de Porto Alegre, e você também pode se juntar a gente. Nós temos vagas, se você quiser dar uma olhada no talentos.globo.com, você vai ver que tem muita vaga lá. Então, galera,
Se quiser conversar, bater um papo, eu abro o site lá na hora, a gente procura e vai ser legal conversar com vocês sobre como é que é o nosso trabalho lá na Globo.com. Bom, uma dica para vocês, não deixe de acessar o nosso opensource.globo.com, que é um site bem maneiro. A gente está agora com o Hacktoberfest, e se você fizer um pull request para um dos nossos produtos, nossos repositórios, você vai ganhar uma camisa. Então, aproveita aí. E, gente, obrigado. Sensacional, mano. Cara, vocês na Globo estão usando a stack de ouro, que a gente chama, né?